Aí ela, ô menino, bonito hein, esse cardápio aí, mas eu não tenho dinheiro para isso não. Eu falei, não, o senhor não entendeu, não vai ter custo nenhum. Eu vou te dar 10 cardápios todos os anos, sem custo nenhum para o senhor. Essa é uma curiosidade minha, porque eu passo por isso em alguns momentos, outros momentos isso dá certo, que é sobre esse momento de formar lideranças, de ter outras pessoas para serem líderes e assumirem novas posições, novas frentes de trabalho dentro da empresa. Podcast Metropolitano, muito prazer. Para você que não me conhece, eu sou o Fábio Ordones, CEO e fundador do Metropolitano Brasil. E hoje estou estreando aqui um novo quadro dentro do podcast Metropolitano, que é o Escalada Podcast. Um momento onde eu vou receber grandes nomes, grandes empresários, grandes personalidades aí do setor da arquitetura, do design, da construção civil. E hoje, para começar nosso primeiro episódio do Escalada Podcast, recebo aqui nosso queridíssimo Samuel Castro, mentor, multiempreendedor, mais de 21 empresas aí empreendendo, fazendo o negócio acontecer, não é, Samuel? Bem-vindos aí, representando hoje a Sanlux dentro dessas 21 empresas, que é uma empresa parceira do Metropolitano, e também a Bless Lab, que é um pool aí de negócios e de mentoria e de capacitação de outros empresários, que óbvio a gente vai querer saber muito sobre isso. Samuel, querido, bem-vindo, cara. Bem-vindo à nossa casa, à nossa família. Muito obrigado, Fábio, pela recepção maravilhosa. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Olha só, o primeiro convidado aqui no podcast. E gostei muito do nome também, Escalada, né? Eu que prego tanto sobre isso, que o empresário ele tem que ter lucro e liberdade. Né? E a liberdade ela vem através de você escalar os seus negócios com um posicionamento claro e com a certeza dos seus processos definidos e uma cultura forte. Vamos conversar, vamos bater um papo aqui. Vamos lá. E o engraçado é que quando a gente fala de escalada, a gente ouve muito no segmento, em todos os segmentos aí, quando o assunto é empreendedorismo, sobre escalada. Tem que escalar o seu negócio, você tem que crescer em escala. Só que eu tenho feito uma reflexão muito grande sobre escalada, e eu acho que você vai gostar de discutir isso com a gente, Samuel, que é o seguinte: existe a escalada do escalar o negócio, existe a escalada da jornada, a escalada da subida, a escalada de subir uma montanha. Então, quando a gente teve a ideia de fazer o Escalada, ele é sobre isso, é sobre entender a jornada das pessoas. Porque é muito fácil a gente olhar para o Samuel hoje e entender em que lugar que o Samuel está. Mas aí é que entra a pergunta que vai dar todo o tema do nosso encontro hoje. Qual foi a escalada? Qual foi a jornada do Samuel para ele chegar onde ele está hoje, tocando essas empresas, um empresário bem-sucedido, respeitado, que tem sido inspiração para tantas pessoas? Então, acho que antes de mais nada, você podia falar para o pessoal um pouco quem que é esse tal de Samuel Castro, como que esse cara veio parar aqui, de onde que ele veio e como que ele chegou onde ele está hoje. Então, eu queria um pouco... Quem é esse Samuel? Primeiramente... deixa eu me apresentar então, né? Eu sou o Samuel Castro, tenho apenas 35 anos de idade, né? A minha primeira empresa, que é a Sanlux Iluminação, Fábio, eu brinco que é o meu filho mais velho, né? É o primogênito ali. Foi fundada há 11 anos atrás e eu não tenho aquela história de ser um herdeiro, não herdei do pai, da mãe, né? Da família ali, uma grande empresa. E que pena, gostaria de ter sido herdeiro. Nada contra os amigos. Não é dessa vez, né? Nada Quem contra os herdeiros próxima. que estão aí na audiência, seria um prazer. Mas, literalmente, assim, eu comecei do zero mesmo, né? Ou do menos 10, igual estávamos conversando no almoço antes de começar aqui a nossa gravação. E no início é tudo mais difícil, né? No Brasil nós não temos muito incentivo, ser empreendedor no Brasil nós temos que vestir literalmente a camisa do brasileiro, que é de garra, que é realmente rasgar ali para fazer acontecer. E foi um tempo de muito aprendizado. E a gente vê na bandeira do Brasil, está escrito assim, Fábio, ó, ordem e progresso. Mas na realidade o empreendedorismo é o oposto disso, né? É progresso e ordem, porque você começa na raça, vai fazendo acontecer. Depois coloca em ordem. Precisa organizar. Então, na escalada, que eu fui aprendendo, entendendo que eu tinha que buscar conhecimento para organizar muita coisa, para eu continuar tendo prosperidade real. Né? Então, no início era muito difícil, né? Tinha que vender o almoço para pagar a janta, né? Então, quantas vezes lá eu estava na loja, um showroom pequenininho. Eu lembro que, na verdade, o meu primeiro showroom
Começou dentro do apartamento dos meus pais. Eu morava com os pais e ali eu lixei as paredes, ajeitei um quartinho lá, comecei a colocar algumas caixas de luminárias e saí literalmente na rua, assim, de porta em porta, oferecendo lâmpada de LED. Então a jornada começou ali, né? Depois eu fui pro meu primeiro showroomzinho, pequenininho, simples, não tenho vergonha nenhuma disso, muito pelo contrário. Eu tenho orgulho da trajetória, de onde eu vim, de todo o suor que eu obtive. Né? Eu recordo, como se fosse agora, assim, até me emociona um pouquinho dizer que eu, muitas vezes durante o dia, eu tomava 3, 4 banhos, né? Mas eu entendi que eu tinha que ter posicionamento. Né? Tinha muitos arquitetos, que hoje é um dos nossos canais de vendas, são parceiros de negócios nossos. Tinha arquitetos que tinham uma postura, uma coerência que eu não poderia ali eu estar acessando eles naquele momento, que eu já tinha um senso de que eu não estava preparado para atender aquele profissional, né? Para atender de forma que ele necessitava ou até mesmo que ele merecia. Então isso estava muito claro para mim. Mas quantas vezes eu ia na transportadora buscar mercadoria e suava ali, cansava, eu tinha que ir para casa, tomar um banho para atender um cliente, depois eu ia fazer uma entrega, eu tomava um outro banho, ia lá para atender um outro cliente, mas desde aquele momento a marca Sunlux ela já se posicionava. Eu não dizia, era só eu aqui, estou na correria, vou te atender o cliente. Não, ninguém sabia disso. Né? Eu sempre dizia assim para os meus clientes, né? O nosso atendimento aqui na Sunlux é um estúdio. A gente só atende de forma personalizada, com horário marcado, porque para nós, cada atendimento, cada projeto é único, específico e exclusivo. Então, nós estamos aqui preparados para atender e iluminar o seu sonho. Muito bom. Mas, na verdade, vendedor, hein? Mas é porque era só eu naquele momento, eu tinha que me virar, né? E em 2015, a empresa foi fundada. Né? Estamos em 2020. A Sunlux. A Sunlux, né? Perfeito. Que é meu filho mais velho, primogênito, na gravação desse podcast faz 11 anos, então, né? E foi um crescimento absurdo, porque em apenas um ano, Fábio, em 2016 eu casei, em apenas um ano nós dobramos o quadro de colaboradores. Porque eu casei de 1, foi para 2. Eu e minha esposa. Eu falei, caraca, já tinha 10, foi para 20, né? De 1 foi para 2, muito bom. De 1 foi para 2, casei, ela veio trabalhar comigo. Mas tudo tem um começo, né, cara? Tudo tem um começo, isso é muito bom, muito bom. Então são 10 anos de Sunlux. Quase 11, nós vamos fazer 11 em setembro agora. De 2016. Legal, então completando 11 anos aí. E foi através... A Sunlux foi sua primeira empresa que você criou? Foi seu primeiro negócio, Samuel? Primeiro negócio. Eu sempre tive a veia assim da venda. Eu sou vendedor, né? E do empreendedor também, né? Então, em muitos momentos da minha vida, meus pais não tiveram condições para algumas situações. Eles sempre deram o melhor para mim. Meu pai e minha mãe são referências para mim de vida, né? O meu pai como um cara trabalhador, honesto, né? Muito diferenciado em tudo que faz. Minha mãe como uma mulher de fé, né? Referência da casa espiritual. Que bom, cara. Que me trouxe ali todos os princípios que são inegociáveis até hoje para minha vida, né? Que eu partilho e compartilho isso hoje. Mas eu sempre tive isso comigo. Então, até quando eu era jovenzinho, eu me recordo, eu conto sempre essa história. A gente ia eu sou do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. A gente fala porta-porteira, viu? Lá no interior. E lá é muito comum, tem aqueles lanches, pastéis, né? E tem aqueles lanches mais raiz mesmo, né? X-tudo, X-bacon. E tinha um que a gente sempre ia, né? A família, né? Eu com os meus pais, do Seu Sérgio. Ele tinha um cardápiozinho simples, né? Sabe aquele cardápiozinho, assim, a folhinha simples, surradinho, né? E eu já estava sendo ali um publicitário e não sabia, né, naquele momento. Eu tinha ali 14, 15 anos de idade, acredito eu, né? Não me recordo ao certo, precisamente. Eu olhando aquele cardápiozinho assim, eu tive uma ideia, falei, Sérgio, ó, e se eu der para o senhor aqui uns cardápios novos? Eu fui lá na gráfica, comprei na papelaria, aqueles de capa preta, assim. Pro bono ali, né? Capa preta, almofadada. Cardápio assim para o senhor, tal. Ela, menino, bonito, hein, esse cardápio aí, mas eu não tenho dinheiro para isso, não. Eu falei, não, o senhor não entendeu, não vai ter custo nenhum. Eu vou te dar 10 cardápios todos os anos, sem custo nenhum para o senhor. Como assim, sem custo? Não existe nada sem preço. Não tem custo nenhum. A única coisa que eu vou colocar umas propagandazinhas assim, ó, uma aqui na contracapa, outra aqui no rodapé, né, do Tião Motopeça, da Rosa de Sarone, da Floricultura do Bairro. Eu fico comentando assim. Muito bom. Aí ele, pode ser, seu Sérgio?
Se é assim, sim, sem custo nenhum, tá bom. Então tá bom, então me passa umas informações aqui, quantos lanches você vende por dia, tal. Aí eu fiz um levantamento, né, para eu ter argumento quando eu fosse ali para buscar ali os parceiros. E eu lembro que realmente o meu primeiro cliente ali foi a motopeça da esquina, do Tião. Legal. Foi meu primeiro cliente ali daquele cardápio. E em resumo, né, finalizei aquela operação, olha só, eu era jovem, 14, 15 anos de idade. Finalizei aquela operação ali do seu Sérgio, entreguei os cardápios, ele ficou feliz da vida. Nossa, que lindo, ficou contente. E me sobrou no restante, depois de eu pagar todos os custos, pagar o custo do cardápio, da impressão, né, e todo o deslocamento, logística, enfim, sobrou para mim R$4.000. Eu estava milionário, né? Multimilionário. Com 14, 15 anos de idade, R$4.000 naquela época. Meu Deus, né? Você passa o ano. Fiquei milionário. Muito bom. Então, assim, eu sempre tive isso comigo, né? Essa veia do empreendedorismo, de fazer acontecer, de ir pra cima. Amo isso, apaixonado, né? Em relacionamento com pessoas, em vendas mesmo, né? Então, sempre tive isso comigo. A minha carreira foi muito rápida, né? Porque como eu queria empreender de alguma forma, vinha um monte de ideia a todo momento. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Mas sem um direcionamento claro. Mas eu sempre pedi a Deus, né? Sou uma pessoa de fé, creio em Deus. E para Deus me direcionar e me iluminar. E literalmente Deus me iluminou, né? Porque quando eu comecei a faculdade de administração de empresas, tinha acabado de inaugurar na cidade, no estado de São Paulo tem o Poupa Tempo, né? Sim. E o Poupa Tempo tinha acabado de inaugurar ali, eu entrei como estagiário da prefeitura, né? E o secretário de Estado, eu nunca tive preguiça, sempre trabalhei bastante, me esforcei, dei o meu melhor, né? E ali o secretário da Fazenda me terceirizou através de uma empresa, me contratou, porque eu teria que ser concursado para isso, né, para trabalhar ali de forma integral na prefeitura. Fiquei ali um determinado tempo, mas eu tinha um sonho na ocasião de trabalhar no banco. Eu queria trabalhar no banco para aprendizado mesmo, não queria fazer carreira no banco, olha só, eu já tinha essa consciência, mas eu queria viver uma jornada no banco, eu sabia que eu ia aprender muito lá. E eu sempre ia num banco, não vou falar o nome aqui, né, um banco particular forte, um dos maiores do Brasil, que ficava ali na praça, perto do centro de onde era o Poupa Tempo, sentava na mesa do gerente geral da agência, chegava lá, quanto o senhor vai me contratar? Quanto o senhor vai me contratar? Às vezes até com o uniforme da outra empresa. Quanto o senhor vai me contratar? Acho que um dia de tanto eu enchi as paciências dele ali, ele falou, vem sexta-feira aqui, tá horário fazer um teste, né? Eu falei, ele chamava Seu Fernandes. Aí eu falei, um senhor assim, né? Eu falei, poxa, deve ser alguma coisa assim. Tá bom, assustei, né? Porque eu não esperava de tanto eu falar, mas sem desistir. Por isso nós temos que ter persistência, resiliência, né? E não desistir dos nossos sonhos. E ali, Fábio, eu cheguei lá para aquele momento e era literalmente um processo seletivo, né? Tinha até prova de inglês, algumas dinâmicas, prova de matemática financeira, várias situações. Eu falei, poxa, é sério mesmo esse negócio aqui, né? E ali eu passei, né, naquele processo seletivo, fui contratado. E ali eu fui escalando, olha o tema do podcast, escalando alguns degraus lá, né? Eu cheguei ali como posso ajudar mesmo, sabe? O coletinho ali, ajudando os senhorzinhos a sacar o recurso do INSS, ali, a aposentadoria, né? E aí depois eu vim a ser caixa, assistente gerente, eu saí ali quando eu me formei, fiquei quase 4 anos ali no banco, né? Como gerente da agência, ali, um gerente comercial, né? De pessoa física que eu atendia. E foi um aprendizado muito grande para mim, lidar com pessoas, relacionamento com o público, meta, muita intensidade, né? Então, para mim, foi realmente uma grande escola. E eu me mudei para a Irlanda, quando eu me formei, para fazer uma especialização lá, um curso, né, pautado em comércio exterior, com especialização também na língua em inglês, né? E eu tive uma proposta aqui no Brasil para trabalhar em uma grande indústria, uma das maiores do país até hoje, de comunicação visual. E ali nessa indústria de comunicação visual, que atende grandes redes como o McDonald's, né, dentre outras, estava nascendo o LED no Brasil, né? Então era um item homologado, precisava ser LED, toda a comunicação visual, né, desses locais. E ali foi onde eu comecei a ter o primeiro contato com essa tecnologia e vi ali uma oportunidade, né? Eu falei, olha, todo mundo vai ter que trocar por LED, iluminação aí do planeta inteiro. Vai gerar uma mega demanda. Vai ter muita demanda, eu vi uma oportunidade de negócio. Eu que sempre quis buscar empreender, mas não sabia onde vi essa oportunidade. Então, não tive ninguém que me ensinou iluminação no varejo, que é onde nós somos hoje referência, né? O varejo de alto padrão, entendemos diversas celebridades, né? Residências de alto padrão. Temos operação no corporativo, que é onde veio o meu know-how, né?
mas hoje nós somos referência no varejo e ali ninguém me ensinou. Eu falei, bom, eu preciso aprender. E aí eu fui buscando conhecimento, entendendo que para eu ser um grande empreendedor, o meu maior investimento tem que ser em conhecimento. Então, todo o meu all-in, né, ou seja, colocando tudo, lá no início foi em conhecimento. Né? Às vezes era em livros, condição que eu tinha, comprava livros, começava a ler, depois em cursos, e assim foi indo. Então, investi em conhecimento para estruturar o meu negócio, para ter o resultado como consequência. Legal. Tem uma provocação interessante aí, que é uma pergunta que eu quero te fazer. Dentro dessa jornada da escalada, a gente vai separar essa montanha em 3 etapas. A base, o meio e o topo. Tá. Tudo que eu ouvi de você agora é sobre a base, sobre como foram cada um dos seus primeiros passos dentro dessa jornada de empreender, dentro dessa escalada de empreender. E qual que é a sua visão quando a gente fala sobre empreendedorismo? Em que sentido? No sentido de que, às vezes, as pessoas acham que empreendedorismo é simplesmente abrir um CNPJ, começar a abrir uma empresa, gerar empregos e contratar pessoas e colocar pessoas para fazer o trabalho para você. Então, essa é uma visão muito rápida e muito crua quando se fala sobre empreendedorismo. Só que, na minha percepção, eu queria ver se você concorda com isso e, obviamente, ouvir você também, Samuel. Se você também vê como eu vejo que o empreendedorismo, que o empreender, ele está em outras esferas também. Por exemplo, quando você está trabalhando numa determinada empresa e está procurando construir a sua jornada ali, procurando ser promovido, procurando ter novas oportunidades, na minha visão, isso também é empreender. Perfeito. Você está intraempreendendo. Você considera essa primeira etapa sua como uma etapa de ser um intraempreendedor? De você estar empreendendo ali a sua própria jornada? Como que você vê isso e como que você poderia compartilhar com as pessoas, comigo, com quem te assiste também, sobre isso, né? Sobre essa dedicação que a pessoa tem que ter em se preparar, em crescer dentro do que ela atua hoje, antes de dar esse outro passo de ser o empresário, de ser o dono do CNPJ, de ser o gerador de empregos, o fomentador de negócios, o cara que ajuda as pessoas a colocarem comida na mesa, que é algo que eu acredito muito também, né? Você consegue compartilhar um pouco disso com a gente? Qual que é a sua visão sobre essa primeira etapa sua como um intraempreendedor? Sim, claro. Até é interessante, Fábio, que você citou algo no final, uma palavra que você não tinha citado ainda, que é o empresário. Né? E tem uma diferença realmente grande mesmo, né? Do empreendedor para o empresário. O empreendedor é aquele que está ali realmente, ele é o eu preso ainda no início, como eu era, né? Ele está ali realmente trabalhando, sendo um funcionário mais bem pago ou que mais trabalha dentro da empresa. E eu vejo que hoje, dentro das operações, hoje quem já está no patamar de empresário, ele tem que literalmente dar condições para todos os seus colaboradores, no caso da Sanlux chamamos de iluminadores, deles serem intraempreendedores dentro da empresa. Por isso que estávamos até conversando antes daqui, né? Não existe empresa estável. Existem 2 tipos de empresa. As que estão crescendo ou as que estão falindo. Estável não existe. Estabilidade é uma grande ilusão. É uma grande ilusão no empreendedorismo, né? No setor empresarial. Perfeito. Primeiro que se você está estável, a inflação não para de subir, você já está sendo falido. E vai ter sempre alguém na concorrência fazendo uma inovação, trazendo algo novo que vai passar na sua frente. E se você não proporciona essa visão para o seu time que está ao seu lado, vendo que eles têm possibilidade de crescimento, que é o intraempreender ali dentro, que é o aprendizado através do empreendedorismo e também sempre pautado na escala, que é até o tema aqui. Ou seja, ele tem que ter possibilidade de crescimento, você não vai conseguir atrair as melhores pessoas, né? E o seu negócio ele vai vir em algum momento a ter dificuldade. Né? Então, sim, no início nós somos intraempreendedores, mas o intraempreendedorismo está muito ligado com o caráter. Né? Porque quando eu trabalhava lá no Poupa Tempo, né, com um cargo simples de estagiário da prefeitura, eu dava o meu melhor. Né? Por isso que o secretário da Fazenda foi lá, me terceirizou, me contratou para trabalhar full time ali a serviço da prefeitura. Mesma coisa no banco. Quando eu estava lá no Posso Ajudar, atendendo os velhinhos sacar o INSS, eu dava o meu melhor, como se a empresa fosse minha. Né? Então, o intraempreendedorismo está muito ligado também ao senso de dono. Então, hoje, quem está ali nesse papel, às vezes, de um estagiário, de um funcionário de um cargo de entrada e não de uma liderança ainda,
Se ele dá ali o seu melhor, se ele tem essa consciência de senso de dono, que ele vai ter a reciprocidade também de quem está no topo, lá no cargo de CEO, do grande líder, que é a inspiração dele igual você, que é a inspiração para muitos aqui dentro do Metropolitano e também para os empresários, como eu, né, pelo seu sucesso, pela sua trajetória. Né? Nossa trajetória até tem alguns links, né, de vários feats aí. Verdade. De similaridade, né? Então, ele vai sempre entregar mais e tendo a reciprocidade vai crescendo junto. Então, no final das contas, é isso. Um dos valores da Sunlux, por exemplo, é a humanidade. Porque a gente não olha para o nosso colaborador somente como mais uma peça ali no quebra-cabeça, que faz parte do jogo, não. A gente olha para ele com um olhar de humanidade. Não adianta só eu cumprir o meu sonho, não adianta só eu andar de Porsche, só eu comprar uma casa na beira do lago. Ele também tem sonho, ele também tem que ter oportunidade, ele tem que ter possibilidade de crescimento. Eu sempre falo para eles, eu nunca vou parar. Samuel nunca vai parar. Ele vai estar sempre criando alguma coisa, trazendo novidade, fazendo acontecer. Para quê? Vocês têm a oportunidade de crescer junto comigo. Vocês não precisam empreender fora daqui. Se quiser, eu vou ser o primeiro a apoiar vocês e estar junto. Né? Porque o papel de todo líder dentro da minha operação é formar outros líderes para o lugar dele. Formar outras pessoas, né? Exato. Então, assim, a gente olha, eles têm sonhos, eles têm desejos, eles têm problemas dentro de casa. Né? Então, nós não somos máquinas, né? Não somos super-heróis. Nós somos seres humanos. Então, a gente olha com um olhar de humanidade e dá oportunidade para eles poderem intraempreender dentro da empresa. Como que é a sua visão quando esse cara está nessa jornada, está nesse momento de intraempreender e ele começa a ver outras possibilidades, outros negócios, outros caminhos para ele mesmo, né? E às vezes esses outros caminhos não são o mesmo caminho, não são o mesmo direcionamento de para onde a Sunlux ou qualquer uma das outras empresas que você lidera hoje está indo. Como que você vê essa percepção, essa decisão dessa pessoa de falar: Samuel, acho que eu quero um outro caminho. Eu acho que não é aqui. E acho que eu tenho outro caminho para mim. Ao longo da trajetória dessa pessoa que trabalha com você ali, você consegue identificar quando essa pessoa ela tem talento, ela tem potencial para outras coisas e às vezes você mesmo já olhar e falar: eu acho que o lugar dele não é aqui, não é comigo, ou o que ele tem aqui comigo é até pouco para o que ele pode alcançar ainda. Você tem na sua memória profissionais, pessoas que trabalharam com você que você teve essa percepção de enxergar nela algum fator que às vezes nem ela enxergou ainda? Você tem algum case nesse sentido? Sim, na verdade eu tenho diversos cases nesse sentido dentro da empresa. Até para quem intraempreendeu ali dentro do negócio e para quem foi por um próprio business externo. Né? Tem até um caso de um rapaz novinho que chegou lá para ser estagiário no setor de projetos. Ele fazia ali faculdade de arquitetura, mas quando ele começou nesse setor, eu percebi nele, na verdade, que ele tinha uma veia muito bom para ser o meu marketing, né? Para atuar no marketing ali da Sunlux naquela ocasião. Né? E ali nós fomos aprimorando. A gente investe muito no nosso time, né? Investimos realmente em conhecimentos, em treinamentos, em desenvolvimento deles. Né? Ele, assim, dava o seu melhor, realmente entregava muito. E ali ele foi direcionado para esse setor de marketing e claramente eu via nele que ele tinha condições de ter o seu próprio negócio, abrir a sua própria agência. A Sunlux é ficar pequeno ali para ele. Lógico. Digamos, por mais que a gente dá a possibilidade de crescimento, mas primeiro, em alguns momentos tem um timing para esse crescimento e tem algumas limitações dentro da operação. Né? E ele foi um case desse, por exemplo, que ele realmente saiu, abriu sua própria agência. Até pouco tempo atrás, inclusive, nós éramos clientes, a Sunlux era cliente dele, da agência dele. Né? Como eu tenho outros casos de grande sucesso, né, de pessoas que chegaram lá. Por exemplo, o meu gerente de expedição era motorista. Né? A gente foi formando ele ali, porque eu tenho comigo um mantra dentro dos meus negócios que eu não contrato competência. Estou colocando entre aspas aqui. Claro que a competência é importante, mas eu contrato comportamento e treino para competência. Claro, se ele tiver um bom comportamento, bons princípios, valores que dá fit com os nossos valores e mais a competência, é o perfeito. Mas normalmente as pessoas vão lá e olham o currículo. Eu não peço o currículo, eu não estou nem aí para currículo. Eu também não. Se quiser trabalhar para mim, você não vai me enviar o currículo. E na entrevista eu não vou te perguntar quanto tempo você está trabalhando lá, o que você faz aqui. Não, eu vou perguntar como que é o relacionamento com a tua mãe. Qual foi a última vez que você falou te amo para sua esposa? O que você gosta de fazer no teu dia a dia?
As nossas perguntas são essas numa entrevista. Por quê? Eu estou contratando a pessoa. Para a competência técnica, são eu treino depois. São os skills dela ali, né? Você tem que entender quais são os soft skills que a pessoa tem ali. Porque senão, na verdade, não dá fit. Eu tenho muitos amigos meus, empresários, que falam sobre fit cultural, né? E às vezes a gente contrata por várias habilidades, competências, currículos, formações que a pessoa tem, mas ela não tem fit cultural com você, ela não tem fit cultural com o seu negócio, ela não tem fit cultural com as pessoas que estão envolvidas e ela vira um estranho ali no meio da operação. A própria cultura expulsa. Exatamente, né? Igual já ouvi isso aí de um outro empreendedor também, que são os famosos babacas brilhantes. Aí, de repente, tem pessoas que são incríveis, mas elas são babacas. Elas são babacas dentro daquela nossa operação. Tem lugares que é o lugar perfeito delas, mas às vezes não cabe ali com a gente, né? Então, realmente é muito importante ter essa sensibilidade e fico feliz de ver, e eu acho que justifica muito do seu sucesso aí, como a gente está falando aqui, por conta desses detalhes que mudam muito em como você vai escolher as pessoas que vão trabalhar com você. E a gente honra mesmo, né? Então, quando a gente fala para eles que a gente traz possibilidade de crescimento, eles veem depoimento, eles veem exemplo dentro de casa. Do motorista que virou gerente de expedição, do outro que era vendedor de loja de shopping, que hoje é um gerente de negócios ali dentro, e essas percepções não vão alterando. Então, por exemplo, dentro do nosso organograma tem lá os pontos de interrogações, onde a gente já visualiza crescimento para algum momento. Ó, tem aqui o gerente comercial, mas tem uma vaga de diretor comercial, tem um ponto de interrogação ali. Sim. Opa, posso crescer para cá. Se eu crescer para cá, o vendedor já está vendo que pode vir para cá. O pré-vendedor pode vir para cá. E assim, consequentemente, eles estão vendo possibilidades de crescimento ali dentro da empresa e nós honramos mesmo isso. A gente nunca vai trazer uma liderança externa. Não. A gente sempre dá oportunidade e forma dentro de casa. Porque se eu não tiver a condição de formar um grande líder e esse líder formar um outro líder e assim, consequentemente, eu não estou fazendo meu papel de empresário, concorda? Agora vem cá. Beleza. Então, vamos imaginar que essa é uma curiosidade minha, porque eu passo por isso em alguns momentos, outros momentos isso dá certo, que é sobre esse momento de formar lideranças, de ter outras pessoas para serem líderes e assumirem novas posições, novas frentes de trabalho dentro da empresa. Beleza. Então, vou lá, estou num cenário agora aqui, então você vai me ajudar. Eu estou num cenário onde eu estou preparando um novo setor na empresa, ou a empresa precisa, pelo crescimento, imagina, metropolitano aí, 78 cidades, 3 países, então as oportunidades, teoricamente, dentro da empresa estão surgindo assim. E aí eu me vejo num momento onde eu não tenho a quantidade de pessoas líderes prontas para ser líderes ou com um potencial bacana mesmo de liderança para assumir determinados projetos ou posições ali. O que eu faço nesse momento? Eu seguro o crescimento da minha empresa, tento dedicar mais a preparar essas pessoas para a gente dar um próximo passo, dou o próximo passo, essa é a primeira opção, né? Segunda opção, dou o próximo passo, arrasto essas pessoas que eu vejo algum potencial de liderança para preparar elas, ou terceiro, que eu acho que já não é a sua opção pelo que você me falou, que é trago uma liderança de fora para poder assumir essas novas frentes para a empresa não parar. Então você tem três cenários aí. Desses 3 cenários, qual deles você me recomendaria? É de verdade, tá? Eu tô com esse problema nesse momento. Perfeito. Sabe o que é o grande problema que acontece? O que a maioria das empresas faz? Eu tenho uma necessidade ou tenho uma dor emergente, eu preciso resolver esse problema aqui de liderança ou desse setor, ele vai e contrata alguém externo, alguém com super currículo, um baita histórico, pega um headhunter, vamos trazer para dentro. Brilhante. Vamos trazer para dentro aqui o nosso Batman, esse super-herói, que ele vai resolver todos os nossos problemas. Aí o que acontece? Ele não resolve, porque não foi avaliado o principal, não foi avaliado o comportamento, não foi avaliado se ele tem fit cultural com o teu negócio. E quando chegou, ele vai assumir uma responsabilidade de um setor específico, mas está tudo atrás, bagunçado, que reflete naquele setor lá, né? Então não é aquilo que tem que regularizar primeiro. Não é o seu caso, eu sei que o Metropolitano, eu sou cliente do Metropolitano, tá? Então eu falo isso com propriedade, né? Então o Metropolitano é muito bem organizado, tem processos muito bem definidos, uma cultura forte, né? Tem as pessoas que vivem essa cultura, que se cortar o pulso sai sangue metropolitano. Então isso é muito importante. Então você tem essa cultura já validada. Aí sim, nesses casos você pode buscar um profissional externo, mas eu, Samuel, não escolho essa opção. Eu parto da opção de, às vezes, segurar um pouco o crescimento, se necessário, para formar essa liderança interna, honrar essa pessoa que está ali se dedicando, mas às vezes não tem uma instrução específica que precisa
para essa liderança e aí ela seguir. E dentro da minha operação, em todas as empresas, todos os setores não são dependentes de um CPF. Não podem ser. Então, isso é algo que a gente olha assim, diariamente mesmo. Não pode ser dependente de um CPF. Exemplo, se o meu gerente comercial morrer, acontecer alguma coisa terrível, for viajar, passar férias 30 dias, eu tenho que ter outra pessoa à altura que substitua aquela pessoa. Vai ser igual? Não, nunca vai ser igual. Mas que consegue, com a mesma responsabilidade, com uma entrega coerente mínima dentro do nosso crivo, entregar aquilo. Então, quando a gente começa a olhar para todos os setores, mesmo os setores que a gente tem excelentes personas, e vendo que nós não podemos ficar dependentes daquele CPF específico e já ir formando outros CPFs para substituir aquele líder, a gente não fica tão dependente e tão refém. Então, quando a gente precisa dessa eventual necessidade de crescimento, esse grande case que está aqui, a gente direciona essa peça para lá, esse daqui já traz para cá e esse aqui já vai formando outro aqui. E assim, consequentemente. Então, essa seria a minha recomendação para ti, de acordo com a minha crença, claro. Bom, a gente saiu aí da base da montanha, né? A gente está no meio dessa jornada já, então, ou seja, nesse momento, o que a gente foi conversando sobre o Samuel, sobre os negócios dele aqui, a empresa já aconteceu, você já começa a ter um time, você já começa a formar lideranças, então estamos nesse momento aqui. Na escalada, ninguém escala sozinho. Por isso a gente falou sobre times, por isso a gente falou sobre liderança, sobre formar pessoas e etc. Mas não é todo mundo que consegue chegar nessa altitude aqui e ter um controle de respiração, de oxigênio, para poder continuar dando os passos, caminhar no ritmo, você mesmo falou, né? Olha, gente, eu nunca vou parar, eu vou estar sempre fazendo algo diferente. Então, você começa a ter pessoas que às vezes não acompanham esse ritmo por N motivos. Por N motivos. Você já se deparou com situações de pessoas que não conseguem acompanhar esse ritmo e essas pessoas te responsabilizarem por isso? Ou seja, porque chega um momento que, na verdade, é sempre você por você mesmo e você faz isso em prol de si e, consequentemente, de todos, do todo, né? E eu passo muito por isso, né? Eu passo muito pela situação de que, às vezes, eu tô ali, eu tenho meu plano perfeito na minha cabeça. E esse plano perfeito eu vou chegar lá. Eu vou levar as pessoas comigo. Você não vai estar sozinho, né? Ninguém solta a mão de ninguém e a gente chega lá. Só que você começa a ver que você está puxando e a pessoa nem sabe que ela não quer ir. Sabe, quando você começa a falar do básico, cara, tem algumas coisas que eu não posso fazer. Né? Um amigo meu fala, nós não podemos controlar o querer do outro. É muito difícil. A gente pode influenciar, a gente pode induzir, a gente pode mostrar, abrir os olhos, mas a gente não consegue controlar o querer do próximo. E às vezes essa pessoa, ela tem vontade, mas não quer. Tem vontade de usufruir, tem vontade de vivenciar, tem vontade de estar lá, de sentar na mesa, mas ela não quer fazer o que precisa ser feito para sentar ali. Nesse momento a gente começa a ter uma divisão de que ou até a montanha está ali e você vai por esse lado da escalada, ele vai por esse lado e vocês começam a se distanciar. Mesmo estando na mesma montanha, mesmo estando no mesmo objetivo ali. Quando isso acontece, eu já estou dizendo quando acontece porque sempre acontece. Né? Você já se deparou com situações onde as pessoas que estavam ali com você ou que estão responsabilizaram você pelo insucesso delas? Eu nunca tive nenhum caso assim de eu ser responsabilizado por esse insucesso. Mas eu tenho uma coisa muito clara. Quem te trouxe até aqui não é quem vai te levar até aqui. E dentro do nosso manual de cultura, como nós temos uma cultura muito forte e validada, está escrito lá assim, nós não aceitamos mediocridade. Nós só aceitamos pessoas que são acima da média. Se você está entregando uma entrega na média, ou seja, medíocre, não serve para nós. Para nós tem que ser acima da média. Isso está claro, está no nosso manual de cultura. Ele assina um contrato de responsabilidade e comprometimento com a cultura da empresa quando ele entra. Anualmente a gente faz um evento inegociável. A gente faz um evento de cultura anual, geral, com todos os nossos iluminadores, os colaboradores, falando das outras empresas, né? Eles assinam lá um contrato de comprometimento ali com a cultura novamente. Né? Então, isso está muito claro dentro da nossa cultura. A gente dá oportunidade, a gente treina, a gente mostra, só que a própria cultura expulsa esse colaborador. E quando ele mesmo, por si só, não sai, a gente promove.
promove para o mercado de trabalho. A gente dá milhares de oportunidades para ele. Exato, porque assim, não vai fazer sentido nem para ele e nem para nós. Né? Então, assim, eu nunca tive, ou pelo menos não fiquei sabendo, né, dessa responsabilidade do insucesso, porque sempre esteve muito claro. Ó, é assim, o que a gente espera é isso, o que não pode é isso, o que pode é isso, o que deve fazer é isso. Né? Então, eles têm isso de forma muito, muito clara. Né? A cultura é vivida todos os dias, pregada todos os dias. Então, quando a cultura é muito forte, isso não vai ter time para ocorrer normalmente, né? Entendi. Tem uma situação engraçada. Eu sou uma pessoa que procura muito absorver e fazer um estudo muito grande em frases, em expressões que geram algum impacto na minha vida. Eu fico martelando aquilo para tentar trazer várias interpretações. E uma das coisas que eu ouvi uma vez, eu estava fazendo um trabalho de uma consultoria voltada para propósito dentro do meu negócio, e a Tati Parreira, que é uma consultora que acompanha a gente há muitos anos, eu estava com uma cultura muito inclusiva, trazendo as pessoas, colocando todo mundo para participar, para construir essa empresa juntos, e eu estava ficando insatisfeito com como as pessoas que trabalhavam comigo estavam tocando isso. Quando isso aconteceu, eu comecei a achar ruim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu gosto desse livro aqui, essa peça aqui e aquele outro livro ali. E eu gosto dessas garrafas aqui na frente do copo. Ok, isso é como eu gosto, porque essa é a minha empresa. E eu comecei a ver que cada pessoa, ainda na formação da cultura do organizacional do meu negócio, colocava a garrafa de uma outra maneira, o copo de uma outra maneira, esse livro daqui e etc. E aí, você sabe o que a Tati me falou? Ela falou, Fábio, sabe por que isso acontece? Porque você bateu muito forte na tecla de que, olha, Samuel, você vai trabalhar comigo, então eu estou saindo para a rua para conseguir cliente, você toma conta aqui. Eu quero que você cuide da minha empresa como se ela fosse sua. E isso tem um peso muito grande. Qual foi o meu grande aprendizado daí? A minha frase mudou. Eu quero que você cuide da minha empresa como se ela fosse minha, porque ela é minha. E aí isso mudou completamente a minha percepção sobre isso. Cuide da minha empresa como se ela fosse minha. Sabe por quê, Samuel? Eu não sei como que você organiza a sua casa. Eu não sei como que você arruma a sua cama. Eu nem sei se você arruma a sua cama quando você acorda. Quem garante que na hora que você vir para minha casa, para minha empresa, você vai arrumar a cama como eu gostaria que todas as diversas camas estejam arrumadas dentro do negócio. Então, essa frase me pegou muito, né? Isso me chamou muita atenção e eu nunca mais esqueci disso. E junto com ela, uma outra frase, estou te falando, já vai pensando aí, porque eu vou perguntar uma frase que te impacta, tá? Para a gente caminhar para o encerramento aqui do nosso encontro. E a outra frase foi de uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu cansei de trabalhar para você realizar seus sonhos. Eu ouvi isso. Cansei de trabalhar para você realizar seus sonhos. E aí eu comecei, toda vez que eu entro em algum tipo de discussão, e a discussão num bom sentido, sabe? De debater um assunto, porque eu procuro caminhar muito perto, principalmente das pessoas que estão envolvidas com o meu comercial ali e de quem mais queira caminhar comigo na empresa. Eu comecei a ter uma outra abordagem sobre isso, porque isso me chamou a atenção, cansei de trabalhar para você. E aí eu determinei que na minha empresa, depois que eu ouvi isso, que eu entendi essa frase que mexeu tanto comigo, se você trabalhar na minha empresa, Samuel, você não trabalha para mim, você trabalha para você. Você trabalha para você construir a sua vida, você trabalha para construir, para alimentar a sua família. Então, na minha empresa, ninguém trabalha para mim. A pessoa trabalha para ela mesma, fazendo o que eu preciso que seja feito na minha empresa e que ela faça tudo isso pensando e tratando essa empresa como se ela fosse minha, porque ela é minha. Então, são duas frases que mexeram muito comigo e elas regem muitas das minhas decisões hoje que eu tomo e eu sempre procuro refletir sobre isso. O que está acontecendo com essa pessoa que trabalha comigo? Isso está acontecendo por quê? Ela está tratando a empresa como se fosse minha ou como se fosse dela? E ela está fazendo o que ela está fazendo porque ela está trabalhando para mim ou trabalhando para ela? Porque trabalhar para mim é trabalhar para me agradar. Só que eu não quero que me agrade. Eu quero que as coisas aconteçam. Eu quero ver as coisas acontecendo, porque na hora que acontecer, acontece para ela e, consequentemente, para mim. Então, são duas frases que mexem muito comigo e regem muito das minhas decisões.
Para a gente encerrar, existe dentro do empreendedorismo, dentro da gestão empresarial, dentro da sua cultura forte de liderança que você tem em todos os seus negócios, em todos os seus projetos, existe hoje alguma frase que você traz assim com você e que te coloca para toda hora refletir e te ajudar numa tomada de decisão? Algo que seja mais emblemático ao longo desses 10 anos empreendendo aí com a Sonlux, 11 anos? Tem algumas, hein? Mas, solta uma aí. Mas agora eu quero criar uma nova aqui agora ao vivo, porque você me trouxe alguns insights me contando isso. Olha que interessante. Por isso que a gente sempre aprende, né? Porque assim, a gente sempre ouviu, eu aprendi inclusive essa expressão em algum lugar, em algum momento com alguém, ou em algum livro, enfim, não me recordo onde, mas você conhece muito essa expressão, inclusive eu citei ela aqui hoje, né? Que é senso de dono, né? Senso de dono, senso de dono. Inclusive no meu manual de cultura tá lá, senso de dono. Né? Tá lá, somos intraempreendedores, tá lá, a casa de ferreiro, o espeto é de ouro, né? Enfim, só que agora eu vou mudar essa frase aqui, ó. Agora vai ser senso do dono. Boa, Isso senso do dono. Senso do dono, não senso de dono. Isso muda totalmente a percepção, concorda? Ó, ganhei o dia aqui já, hein? Ganhou mesmo. Eu ganhei o dia. Já vou utilizar isso daí. Muito bom. Mas olha só, no nosso manual de cultura, nós temos lá também, que está escrito assim, ó, nós trabalhamos para nós mesmos. Está lá, exatamente como é aqui hoje que você aprendeu através desse ensino. Isso faz parte da nossa cultura, por exemplo, também. Aí tem diversas frases, né, que me marcam muito. Tem uma passagem bíblica, né, que na verdade é um salmo, e o salmista disse assim, ó, entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então os meus caminhos eu entrego em Deus, confio nele, faço a minha parte, é claro, ele faz a dele por nós. Como também uma muito conhecida essa, eu gosto muito, né, que é de um filósofo, na verdade, o Mário Sérgio Cortella, que diz, né, faça o melhor na condição que você tem hoje, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Isso concorda que é um senso do dono também? É verdade. Muito bom. Bom, chegamos ao topo dessa nossa escalada daqui de hoje. Então, chegamos ao topo junto com o Samuel e eu gostaria de aproveitar esse momento e deixar uma percepção em cima do que é a representatividade do topo. Porque a gente, às vezes, é visto por outras pessoas de que a gente está no topo de onde ela gostaria de chegar, que é onde nós estamos. E aí nós olhamos e falamos, moça, a gente está no meio do caminho ainda, a gente ainda tem outros lugares para chegar. Né? Mas gostaria de deixar a provocação para você que assiste a gente para entender em que momento que você está da sua escalada e procure enxergar cada etapa como um pequeno topo, um pequeno alcance. Eu acho que isso ajuda muito. Então, se você conseguir toda vez olhar para onde você está, de onde você veio, sempre olhar para trás também e entender qual foi a jornada que você já vivenciou até aqui, você vai conseguir ver que você já está no topo, que você já chegou lá e que você chegou. E que existem mais caminhos, existe uma montanha inteira para ser percorrida. Essa montanha ela é eterna enquanto a gente está aqui nessa vida e eu acredito muito nisso. Esse é o motivo do nosso podcast Escalada e gostaria de deixar aqui para o Samuel fazer um encerramento aí sobre alguma reflexão que você gostaria de deixar para as pessoas que te assistem aqui, alguma mensagem para quem está nessa escalada, para quem está nessa jornada. Samuel, contigo. Fábio, mais uma vez, uma grande gratidão para mim, uma honra estar aqui junto contigo, aprendendo, conversando, né? E para você que está assistindo, independente de qual topo você está, continue com resiliência, com disciplina, com amor, dando o seu melhor em tudo que você faz, colocando Deus na frente, que Ele sempre vai te abençoar, te ajudar e você com certeza chegará em topos maiores ainda, aqueles que você nem imagina. A palavra de Deus diz assim, ó, o que não passou na nossa mente, não desceu no nosso coração, Deus entrega nas nossas mãos e vai entregar para você também, creia nisso. Maravilha! Bom, esse é o quadro Escalada do podcast Metropolitano. Samuel, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo por ter participado conosco. Gente, acompanhe aí todos os detalhes e os próximos episódios aí do podcast Escalada no podcast Metropolitano. Muito obrigado.